Hora de conversar com Mônica Bergamo. Polícia Federal abre inquérito para investigar ameaças de morte ao deputado e pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Eita ferro, Mônica. Começou a campanha mesmo, hein? Bom dia para você. É isso, Megali, bom dia a todos. Esse inquérito foi aberto depois que advogados do Boulos encaminharam uma representação ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Ele se envolveu pessoalmente nisso. Esse inquérito foi aberto. A intensificação das ameaças levou o Boulos, o Megali, a tomar uma outra decisão. Ele, que anda lá de Celtinha, é uma marca dele, né, vai deixar de se locomover com esse carro, que era o carro que ele costumava usar para todo lado, e durante a campanha ele vai usar carro blindado. Ele fez essa opção depois de conversar com pessoas ligadas à área de segurança que veem nas ameaças um potencial risco real à integridade física dele, né? No documento que foi encaminhado para a Polícia Federal, os advogados do Boulos explicaram que eles... Travou? Peraí um pouquinho, Mônica, deu uma travada. Voltou. Peraí, Mônica, volta. Travou, a gente não ouviu nada. A gente parou no Celtinha. Ele vai trocar o carro por um blindado agora. Sim, e ele decidiu, os advogados decidiram acionar a Polícia Federal. Nessa petição para a Polícia Federal, eles explicam que eles acionaram a PF e não a Polícia de São Paulo, porque entre as pessoas que estão fazendo ameaças, eles escrevem assim: um dos potenciais autores dos delitos é integrante das Forças de Segurança Pública Estadual. Eles identificaram um integrante das polícias de São Paulo como autor de ameaças ao Boulos. E, além de tudo, eles falam também que o secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, é um conhecido opositor do campo político do Boulos e, portanto, eles preferiram acionar a Polícia Federal para fazer essa investigação. Eles dizem que o Boulos estava até acostumado já, como qualquer político, obviamente, a ser xingado, ofendido nas redes sociais, mas que as atuais mensagens estão num tom muito acima e ganharam contornos preocupantes, né? Algumas mensagens eles listaram, mas não são só as mensagens que levaram a essa iniciativa, mas eles listam algumas ameaças, né? Tu vai morrer, miserável, que vontade de dar na tua cara seu FDP, sai na rua, você vai sofrer. Bom, enfim, são muitas as mensagens bem agressivas e a Polícia Federal decidiu abrir, portanto, esse inquérito. Levar a sério essas ameaças, o Megali, porque no Brasil, os brasileiros, no passado recente, né, acreditavam naquele mito do país pacífico, mas muitas coisas aconteceram que mostram que isso não existe, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado à faca, a morte da Marielle Franco foi uma virada, né? Foi um marco na questão da violência no Brasil, na questão da violência política. As organizações Terra de Direitos e Justiça Global fizeram um mapa da violência política e constataram que entre 2020 e 2022 os casos aumentaram muito no Brasil, casos de violência política, né? Foram 163 assassinatos no Brasil por questões políticas, 163 assassinatos e atentados contra agentes políticos, 151 ameaças, 94 agressões, 106 ofensas, enfim. Em 2016, esse mapa mostrava 46 casos, Megali. Em 2019, o número saltou para 136, em 2022 para 266. Levantamentos ainda parciais feitos no ano passado mostram que os casos aumentaram ainda mais de 2023 em relação a 2022. Portanto, a gente vive, infelizmente, uma situação preocupante no Brasil e daí um candidato emblemático, né, como é o Boulos, foi candidato à presidência da República já, é parlamentar, a maior liderança do PSOL, uma nova liderança, né, de esquerda no Brasil e sofrendo aí ameaças que o levam a reforçar a segurança, abandonar o carro que lhe dava e acionar a Polícia Federal, que abriu um inquérito para fazer as investigações, Megali. Ô, Mônica, quando a gente vai procurar aqui, né, a posição do Brasil nos rankings de violência, é deprimente, né? É o país que mais mata trans, é o país que mais mata ativistas pelos direitos humanos, é o país que mais mata ativistas pela terra, enfim,
é o quarto país, na verdade é o quarto país que mais matou ativistas pelos direitos humanos, enfim, todos os recortes são lamentáveis, mas quando a gente fala de assassinatos de políticos, não é porque os políticos são especiais e mais bacanas que a gente, é que a gente está falando aqui de uma infiltração lenta, porém constante, do crime organizado na política. E no momento em que a política for dominada pelo crime organizado, aí já era. Já era. Uma coisa é os caras dominarem um território do Rio de Janeiro, um bairro de Salvador, uma periferia de São Paulo. Outra coisa é os caras se infiltrarem em Brasília. Aí, meu irmão, um abraço. Esse é um tema que deveria unir esquerda, direita, centro, só que a gente só vê gente subindo em cadáver para fazer discurso político. Bolsonaro foi alvo de uma violência, de uma tentativa de assassinato. Aí vem o outro lado e fala que não aconteceu, que a facada foi fake. Aí vem o lado do Bolsonaro e fala que foi o PSOL, porque o cara não sei o que lá. Quando tá na cara que foi o ato de um cara tresloucado e que a facada aconteceu. Né? Marielle morreu, já tentaram colocar o cadáver da Marielle no colo do Bolsonaro, sem nenhuma evidência. Enfim, me parece que as pessoas ficam mais preocupadas em como vão utilizar para si próprias o discurso da violência do que com a violência em si. Eu já tô vendo aqui, ó, o vitimismo, o mimimi, porque bibibi, bobobó. Bom, até a hora que acontece, né? Até a hora que a violência acontece de fato. Eu também tendo a achar que cão que ladra não morde, mas tem gente que morde. E não dá pra você levar na brincadeira essas ameaças como uma coisa da vida. Não é, quer dizer, não deveria ser pelo menos, né, Mônica? Até o Boulos, até pela personalidade dele que a gente conhece, né? Mesmo o ex-presidente Bolsonaro, todos esses são pessoas assim que vão, né? Vão para as ruas, vão para uma batalha mais intensa de vida, né? Vão enfrentar xingamentos e coisas adversas, devassa nas suas vidas pessoais, quer dizer, não são exatamente pessoas covardes que entram na política, né, o Megali, e que tomam a dianteira e que passam a liderar processos. Então, o que eu apurei é que, de fato, o Boulos nunca foi uma pessoa, ele tem, obviamente, seguranças, como qualquer pessoa muito conhecida, né, mas não era uma pessoa extremamente preocupada com isso, mas foi orientado, de fato, a fazer isso. A gente sabe que ele andava com o Celta, né, que era uma marca dele, que onde ele ia, todo mundo, ele levou para Brasília. Então não é que ele abandonou assim porque ele gosta de andar num carro preto blindado, mas foi uma necessidade. E falaram para ele, melhor você levar a sério agora do que depois arcar com consequências, né, ou até com coisas muito mais graves, que a gente não deseja para ninguém. Então, portanto, ele tomou essa providência. Você viu que no domingo, quando o Bolsonaro estava na Paulista, ele usou um colete à prova de balas, né? Estava ali todo apertado dentro do colete. Então, infelizmente, o Brasil, que não tinha isso, não registrava tantos casos, era muito mais tranquilo, está vivendo esse cenário, né? A gente só reza para que não chegue ao nível da Colômbia, né? Onde o candidato Gustavo Petro, que foi finalmente vitorioso, e a vice dele, e os outros candidatos, os opositores, quando iam fazer comício, o Megali, as fotos são horrorosas, eles são cercados por agentes de segurança com escudos, as pessoas não conseguem vê-los, porque eles estão cercados naqueles escudos para não serem atingidos por uma bala, né? Tamanha é a violência. Então a gente viu também em outros países da América Latina a violência escalando muito, né? O crime organizado escalando muito, e a violência contra políticos, que aí já chega naquele patamar de que a institucionalidade toda está ameaçada, como disse você, sendo um fato, né? E devagarzinho a gente caminha nessa direção, se você reparar, Mônica. Repórteres cobriam as incursões da polícia no Rio de Janeiro com as suas roupas. Até o dia que a Nádia Haddad, que era nossa companheira aqui na Band, levou um tiro. Um tiro no ombro. Né? Lembra disso? Faz muitos anos. Ela era repórter aqui da Band. Né? Todo mundo foi lá pro Rio de Janeiro visitá-la, porque uma repórter da Band tomou um tiro. A partir de então, todo mundo passou a usar colete, capacete. Parece que o cara que entra aqui no Rio de Janeiro durante incursões da polícia, parece que tá lá em Gaza. O ônibus do Lula foi alvo de balas. Quando antes dele ser preso, né, que ele fez ali um tour pelo Brasil, o ônibus dele foi cravejado de balas. Bolsonaro foi alvo de um atentado. Ele tá errado? Tá sendo paranoico de usar colete à prova de balas? Acho que não. O Lula tá em segurança durante uma campanha presidencial? Não me parece. Então a gente aos poucos vai caminhando nessa direção.
Os políticos não usavam coletes à prova de balas em discursos. Não. Não usavam. Os repórteres não usavam coletes à prova de balas em coberturas. Mas dia menos dia a gente vai perceber que vai ter um candidato qualquer lá fazendo um discurso igualzinho esse aí, do colombiano, e a gente não vai nem perceber como é que a gente chegou nesse ponto. Exatamente, é isso. Então essa medida do Boulos é um alerta, né? É um alerta de que é isso, quer dizer, realmente carro blindado e inquérito para apurar essas ameaças. Triste, né, Megali? Triste, porque eu me recordo quando eu morei em Brasília, muito tempo atrás, que as autoridades sequer andavam com carro blindado, a gente chegava no Congresso, não existia nem, era a casa do povo, não existia nem, agora você tem detector de armas, carro blindado para todo lado, quer dizer, de fato o Brasil caminhou muitos passos para chegar a uma situação que a gente ainda não é a colombiana, mas que realmente o caminho que a gente está trilhando é esse, porque o Brasil vive uma disputa civilizatória mesmo, por espaço, por território, por tudo que a gente conhece, mas, enfim, essa guerra urbana que atinge a todos, né? Lembra, na Colômbia melhorou, nós pioramos. Mônica Bergamo volta com outras notícias quentinhas amanhã. Um beijo, Mônica. Até.